Capítulo 9. O café matinal era farto. Sucos, iogurtes, cafés, frutas, cereais e bolos estavam dispostos sobre a mesa. O ambiente cheirava a pão assado e tinha janelas amplas com vistas para o largo. Uma anã de avental servia os pratos quentes, ovos mexidos e salsicha fatiada. Theo pegou cappuccino, torradas com grãos de aveia e escolheu uma mesa de canto, voltada para as árvores. Se Clarice pudesse gritar, seria impossível ouvi-la dali. Engoliu as torradas. Ainda que o chalé ficasse mais acima da encosta, não gostava de fixá-la sozinha. Voltou ao quarto com croissant e chocolate quente. Reconectou o telefone e mandou que ela ligasse para a recepção antes de comer. A família Manhões frequentava o hotel havia anos e seria estranho Clarice não desse as caras por muito tempo. Ela conversou por mais de 10 minutos com o anão-chefe, que se chamava Gulliver, e explicou que pretendia escrever seu roteiro e, por isso, não queria ser incomodada durante a estadia. Theo ficou satisfeito, pois Clarice havia se saído muito bem e ele não precisava mostrar o revólver. Elogiou a desenvoltura dela e deixou-a comer em silêncio. Distraiu-se com o romance policial quando ela disse que estava enjoada. Fica recostada e não abaixe a cabeça. Vai passar. Ela concordou. Levantou a caneca de chocolate quente, tentou emborcá-la, bebeu 2 goles, mas acabou engasgando. Curvou-se, tossiu, vomitou sobre o lençol. Chocolate, croissant, biscoitos. Voltou a chorar, paralisada pela imundície em seu pijama. Ele pegou Clarice pelo braço, mandou que lavasse o rosto na pia e algemou ao cano do vaso sanitário. O cheiro estava insuportável. Saiu do chalé pelo caminho de pedras até encontrar um anã que parecia ser a camareira. Carregava nos bracinhos uma pilha de fronhas. Estou hospedado no chalé Soneca, ele disse. Sentia-se patético por ter de se referir ao quarto daquela maneira. Preciso de uma nova roupa de cama e de novas toalhas. Estou terminando de limpar o chalé feliz e já cuido de vocês. Não precisa. Minha namorada, a Clarice? Sim, a Clarice. Está nos momentos finais do roteiro dela. E estes artistas, você sabe como é. Ela prefere se isolar por alguns dias. Para escrever, você entende. Mandou que eu mesmo viesse buscar a roupa de cama e arrumasse o quarto. Namorado sofrem. A anã pareceu não se importar. Pediu que ele a acompanhasse ao almoxarifado, um quartinho escondido nos fundos da recepção, repleto de prateleiras e cestos de roupa. O lugar cheirava a lavanda. Junto à parede, uma máquina de lavar ronronava. Quando vier buscar toalhas novas, não se esqueça de trazer as usadas, ela disse. Subiu numa escadinha e pegou toalhas e lençóis da pilha. Aqui estão. Ele agradeceu e ajudou a camareira a pegar um saco plástico preso na última prateleira. Preciso recolher o lixo, ela disse. Caso não me encontre por perto, pode deixar o
que estiver sujo no cesto e pegar toalhas novas na prateleira. O almoxarifado nunca fica trancado. Não quero abusar da sua boa vontade. Abusar nenhum, menino. Tomaram juntos o caminho de volta, conversando banalidades. Ele se divertia intimamente tentando sincronizar seus passos com os da Ana. Pararam na bifurcação que dividia os chalés Feliz e Soneca. Obrigado mais uma vez, ele disse. Mande beijos para a namorada. Muita luz pro roteiro dela. Adoro aquela menina. Nos dias seguintes, Theo e Clarice criaram uma rotina. Ele se levantava antes dela e caminhava ao redor do lago, quando tudo ainda estava muito deserto. Por volta das 8, o Hotel Fazenda Lago dos Anões acordava. Crianças revolviam montes de terra, casais faziam filas para passear no pedalinho e voltavam ao quarto com o desjejum de Clarice. Buscava variar o cardápio para que ela não enjoasse. Pudim de leite, queijos, pão australiano, doces de mamão e abóbora caseiras. Enquanto ela comia, ele trocava a roupa de cama e as toalhas. Clarice tinha ficado encarregada da limpeza do quarto. Theo não queria iludi-la com luxos de princesa, pois sabia que as questões cosméticas eram mais apropriadas às mulheres. Conversaram até o almoço. Aquelas eram as horas mais prazerosas do dia e, infortunadamente, as que passavam mais depressa. Aos poucos, descobriam-se um ao outro. Ele adorava mousse de maracujá, ela, brigadeiro. Ele era apolítico, ela, de esquerda. Ele preferia os Cohen, ela, a Neck e o Woody Allen. Ele só ouvia música brasileira, principalmente Simonal, Felipe, Cato, Caetano e Jorge Benjur. Ela gostava de tudo, mas preferia o pop americano e o rock inglês. Partilhavam a experiência de terem filhos únicos. Pouco a pouco, outros traços de Clarice se revelavam. Ao discutir assuntos pretéritos, ela era precisa como um historiador. Sabia datas, horários, nomes e sobrenomes. Tratando do futuro, cerrava os olhos discretamente, projetos e sonhos transformados em cinema. Era um movimento exótico, mas espontâneo. Ele gostava de vê-la assim e a incentivava a falar. Clarice também queria saber da vida dele, e Theo estava muito à vontade com isso. Falou da faculdade de medicina, de seus planos e chegou mesmo a contar sobre Gertrudes. É minha melhor amiga. Onde se conheceram? Num lugar bastante inesperado. Na aula de anatomia. Emendou histórias divertidas que tivera com Gertrudes. Clarice achou interessante que ele mantivesse amizade com uma mulher bem mais velha e disse que queria conhecê-la. Theo concordou e sorriu. Disse que sua amiga também adoraria um encontro. Estava ligeiramente incomodado, pois não queria estragar toda aquela expectativa, contando que Gertrudes era uma defunta. Chegavam a almoçar às 3 da tarde.
despercebidos da hora. Ele voltava da sala de refeições com os pratos e comiam juntos sobre a escrivaninha. Ela preferia carnes vermelhas, que Theo trazia já fatiadas, e tinha uma queda especial por massas e molhos com queijo. Ele se fartava nas saladas e tinha provado a melhor lasanha de berinjela de sua vida. Fizera questão de ir à cozinheira, invariavelmente uma anã, elogiar o prato. À tarde, Clarice se dedicava ao roteiro. Passeava os dedos pelo teclado, como se tivesse perder ideias. Fingindo que via, Theo ficava na cama, vendo-a escrever. Sentia prazer em contemplar aqueles instantes. Dali surgia um mundo completamente distinto, com personagens, ações, finais. Ele gostava dessa ideia de múltiplas possibilidades. Uma ou duas vezes, ela pediu que ele saísse do quarto, pois queria ler o texto em voz alta. Theo entendia que os artistas tivessem suas manias e superstições. Caminhava na pequena floresta, observava maritacas e conversavam com os anões na recepção. Para evitar suspeitas sobre os hábitos de Clarice, trazia novidades fantasiosas. Ela disse que nunca se sentiu tão à vontade para escrever e está pensando em colocar o hotel nos agradecimentos do roteiro e fingia interesses específicos. Sabia agora que o hotel dispunha de 7 chalés, além de quartos menores. Sabia também que o lago era natural, não apropriado para banho e que tinha profundidade de mais de 15 metros. Uma criança já quase morrera afogada ali. Theo nunca deixava Clarice ler jornal ou ver televisão. Havia retirado as pilhas do controle remoto, pois achava melhor que ela não acompanhasse o que acontecia lá fora. O completo isolamento ajudaria a terminar o roteiro. Além disso, era importante que ela se descolasse um pouco da realidade para que pudesse pensar nele. Sem a distração das novelas ou as barbáries do jornal, ela teria tempo considerar melhor o relacionamento que construíam. Chegada a noite, jantavam sopa e assistiam aos filmes que ele trouxera. Clarice tinha adorado Pequena Miss Sunshine e, repleta de elogios, a Theo havia dito que tinha ideias para melhorar o próprio roteiro. Finais. Ele gostava dessa ideia de múltiplas possibilidades. Uma ou duas vezes, ela pediu que ele saísse do quarto, pois queria ler o texto em voz alta. Theo nunca deixava Clarice ver o jornal. Antes de dormir, ela revisava as páginas escritas no dia, enquanto Theo lia na cama. Terminado o romance policial, ele havia se arriscado na coletânea de contos de Clarice Lispector. Tentara remover a mancha de sangue da capa, sem sucesso. Na recepção, havia conseguido papel jornal e durex para encadernar o exemplar. Depois do banho, Clarice deitava junto a ele,
conversavam mais um pouco, embargados pelo sono. Então, ele algemava a cama e se levantava para apagar a luz. O interruptor ficava ao lado da porta. Theo havia afastado o móvel da cabeceira desde que tivera um pesadelo em que Clarice acordava na madrugada e o golpeava até a morte com o abajur. Trouxe um presente, ele disse. Mostrou a sacola. Tinha ido ao centro comprar artigos de higiene pessoal. A bisnaga da pasta de dente estava no fim. Aproveitara para ligar para Patrícia e para Helena. Pelo que havia notado, a convivência de Clarice com a mãe era cheia de isolamentos prolongados. Só isso explicava o entusiasmo com que Helena recebia seus contatos. Ajudou Clarice a se sentar, tirou as algemas e a mordaça. Entregou o vestido. Tinha visto o modelo na vitrine, cores vibrantes, tecido macio. Mesmo caro, queria vê-lo nela. Pediu que o vestisse. Era terça-feira. Fazia uma semana que estavam juntos. Do outro lado da janela, caía uma chuva forte. Ela voltou do banheiro, linda, e ele soube que ela tinha gostado, mesmo que parecesse extenuada. Toda mulher adora ganhar presentes. Clarice murmurou um obrigado murcho que o irritou. Você não entende que eu me sinto muito feliz do seu lado, não é? Ela não disse nada. Não gosto de te ver assim, ratinha. Ele tomou as mãos dela. Sei que tudo isso parece um pouco absurdo, mas você tem que entender. Não foram dias tão ruins, foram? Ela começou a falar e cada palavra parecia demandar grande esforço. O problema não é você. Afastou-se dele. Encostou a porta do banheiro para trocar o vestido pelo pijama. Ele se sentiu impelido a fazer perguntas, mas a vontade morreu na garganta. Clarice voltou para a cama. Com o algodão, removia do rosto o lápis preto que havia passado nos olhos. Mesmo ficando no quarto, ela se maquiava de modo discreto. Pela manhã, dobrou o algodão e encarou Theo com um suspiro. Este lugar é meu recanto, o esconderijo onde me isolo para viver meu mundinho, sabe? Não é nada contra você, nada mesmo, mas não acho bom que continue aqui comigo. A sombra de Breno pairava sobre o assunto. Theo sentia asco do ex-namorado. Era evidente que ele ainda roubava os pensamentos de Clarice. Não precisava que ela confessasse para ter certeza. Foi uma ótima semana, Theo, mas preciso ficar sozinha. Preciso terminar o roteiro. Por favor, não insiste. Ele odiava ter que voltar àquela conversa. Peça o que quiser, mas você sabe que isso está fora de cogitação. Ficaram em silêncio. Ela começava a chorar. Em troca do presente, quero te fazer um pedido, ele continuou. Deixe assim mais alguns dias. Você escrevendo ao meu lado, sem pensar, sem julgar. Apenas viva. Prometo que será ótimo. Ela fechou os olhos. Enxugou as lágrimas no algodão. Voltou ao banheiro para retirar o batom e retocar a dignidade. No sábado à tarde,
Clarice cometeu uma gafe, e pela primeira vez, Theo a viu ficar encabulada. Estavam no quarto assistindo um filme. Ela comentou que a mãe adoraria o filme e perguntou a Theo quando ele tinha visto pela primeira vez. Era o favorito do meu pai. Clarice sorriu, levantando-se para ir ao banheiro. Você não fala muito do seu pai, não é? Perguntou. E foi nesse instante que percebeu que a pergunta era inapropriada. Me desculpe, Ele sacudiu a cabeça. A imagem de Clarice na porta do banheiro, cara de sono, luto com a foto do John Lennon em preto e branco, escova de dentes na mão, fez com que ele soubesse que era hora de compartilhar aquela intimidade com ela. Meu pai está morto. Morreu no acidente de carro que deixou minha mãe paraplégica. Em outra conversa, ele havia falado sobre a condição de Patrícia, mas o assunto tinha sido substituído por outro qualquer. Aconteceu há 6 anos. Meu pai era desembargador, trabalhava no Tribunal de Justiça. Morávamos numa cobertura em Copacabana, de frente para o mar. Ele e minha mãe frequentavam as altas ondas, festas e passeios de barco. Meu sobrenome é Avelar Guimarães. Não sei se isso te lembra de algo. Não lembrava, de modo que ele emendou. Saiu em muitos jornais. Meus pais estavam voltando de uma viagem pelo sul, na Pajero que ele dirigia. O Vectra que tenho hoje era da minha mãe. Você estava com eles? Não, eu tinha ficado em casa por causa da escola. Hesitou. Nunca havia conversado sobre aquilo com ninguém, nem com Patrícia, nem com Gertrudes. Na época, a polícia estava investigando um esquema de corrupção e tráfico de influência no judiciário. Muitos envolvidos, advogados, juízes, promotores e desembargadores. Óbvio. Ao que parece, um promotor ligou para o celular do meu pai. Disse que o esquema havia sido descoberto. Já tinham feito várias prisões. Todos estavam desbaratados e ele era um dos peixes grandes. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Meu pai estava na estrada na hora que recebeu a ligação, na altura de Santos. Minha mãe estava no banco do carona. Pelo que os jornais contam, ele ficou tão assustado com a ligação que perdeu o controle do carro. Bateu na mureta. O carro capotou no barranco. Ele morreu na hora. Nossa, eu sinto muito. Sua mãe nunca comentou nada com você? Eu não perguntei. Ela sofreu bastante. De todo modo, tenho minha versão dos fatos, ele disse. Eu conhecia meu pai muito bem. Era um homem frio, muito orgulhoso e irracional. Não estou dizendo que eu sabia que ele era corrupto, mas consigo imaginar como reagiria numa situação dessas. Sei o que sentiu ao ser denunciado, prestes a ser preso. Em muitos aspectos, Theo se considerava parecido com o pai.
Quando um homem tem tanta vergonha de si mesmo e se vê desmascarado, não resta muitos caminhos. Clarice, o suicídio é a única saída.